A paz do Senhor Jesus. Nestes versículos, Deus vai falar contigo. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo 14. Eu vou estar lendo aqui a partir do versículo 22. Alguns versículos que falam assim, ó. E logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe e muitos estágios de terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, Jesus foi ter com eles andando sobre o mar. E os discípulos os viram andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma, e tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo Pedro disse: és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Amém, amados irmãos? Esses versículos aqui eles são maravilhosos, que vai falar acerca de um convite do mestre, mas esse convite ele foi como que uma ordenância. Ele compeliu, ele disse: entra no barco e vai. Foi uma ordem. E é sempre assim, quando nós estamos servindo ao Senhor. Ele vai sempre nos ordenar a fazer algo. Só que aqui os discípulos estavam inocentes na situação, porque o mestre não falou para eles: olha, lá no meio do mar, eu vou fazer levantar um vento, eu vou fazer as águas ficarem agitadas, porque quero passar vocês para um outro nível. Aleluias. Não é assim. Ele não avisa. Tem coisa que o Senhor não avisa. E foi o que aconteceu com eles. Jesus colocou eles dentro do barco, compeliu, ordenou: entra dentro do barco e atravessa, vai. E o texto diz também que Jesus ele fica ali, ele despede a multidão e ele vai procurar um lugar para orar. E ele ora e passa ali, ó, que fala que cai a tarde, vem a tarde, e logo em seguida vem a noite. E Jesus estava ali só, orando. Só que nós vamos entender que, de longe, Jesus via o barco açoitado. De longe, Jesus via o vento contrário. A ponto que ele falou: agora basta, vou ao encontro dele para poder cessar esse vento, acalmar essas águas agitadas. O que eu quero dizer aqui nesta manhã, amados irmãos, é que Jesus ele sempre vai nos colocar em situações e nem vai nos avisar o motivo, o porquê. Mas ele deixa claro nesse texto que ele nos acompanha no meio do vento, ele nos acompanha no meio da água. E de maneira nenhuma ele vai deixar o seu barco vir a pique e nem o meu barco vir a pique, porque Deus tem responsabilidade para conosco. Ele se responsabiliza pela nossa vida, pelo que estamos passando. Não permite que nós venhamos morrer no meio dessa tempestade, no meio desse vento contrário. Eu não sei qual é o vento que você está passando, eu não sei qual é a água que tem chegado na tua casa, mas saiba, neste dia, Jesus Cristo está contemplando e avaliando o seu caminhar no meio desse vento e no meio desta água agitada. Porque quando Jesus viu que eles iam sucumbir, quando Jesus viu que eles não teriam mais condição de combater aquele vento, Jesus Cristo foi até eles, ao encontro deles. Louvado seja Deus. E com essa palavra, Jesus Cristo está dizendo: eu estou chegando no seu barco, eu estou chegando neste vento, eu estou chegando neste mar agitado, onde você está dizendo: eu vou morrer aqui. Aqui será o meu fim. Louvado seja Deus. E Jesus se apresentam a eles e eles ficam ali
apavorados, porque não sabia quem era, não sabia se era Jesus. Eles não sabiam, é um fantasma. Louvado seja Deus. Mas Jesus fala: tem de bom ânimo, sou eu. Jesus fala para você nesta manhã: fica tranquilo, sou eu neste vento. Sou eu neste mar agitado. Sou eu nessa situação, foi eu que permiti tudo isso. Mas fique tranquilo, eu não vou deixar você morrer nessa situação. Eu não vou deixar você sucumbir nesta situação, porque estou chegando para te ajudar, para te abençoar, para pegar na sua mão, te fazer sair desse vento, te sair dessa água revolta. Porque é isso que acontece. Jesus Cristo chega ali e Pedro, ele fala: olha, se é o Senhor, manda que eu vá contigo. E Jesus fala: vem. E aqui é onde eu quero entrar no ponto X da mensagem. Jesus tinha preparado essa situação para que os discípulos passassem por ela. Só que a gente só vê um corajoso dizendo para o Senhor: eu quero ir ao encontro, eu quero andar no mar. Eu quero conseguir atravessar o vento. E Jesus disse para ele: não, Pedro, fica aí. Não, isso não é para você, isso é só para mim que sou Deus. Não. Jesus falou: vem. Vem, porque hoje eu vou te fazer andar sobre o mar, passar sobre os ventos. Porque quem tem Jesus consegue passar no mar revolte, consegue passar no vento, que muitas das vezes parece que vai nos matar, nos açoitar. Ventos traiçoeiros, ventos espirituais e tantas situações que se levantam contra a nossa vida, contra o nosso ministério, a nossa família. Mas nesta manhã o Senhor está dizendo: não temas, não temas. Sou eu que permiti o vento, sou eu que permiti o mar agitado na sua vida. Não tem mais, não tem mais. E nesta palavra Deus colocou no meu coração que Pedro conseguiu viver algo muito tremendo na presença do Senhor, que foi que ele desce do barco e ele anda por sobre as águas e foi até Jesus. Ele teve uma experiência, Deus deu a ele uma experiência e Deus neste vento está dando uma experiência. A experiência de passar pelo vento, de passar pelo mar e manter-se de pé na presença de Deus. Porque é isso que acontece. Os ventos não vêm para nos matar, mas vêm para nos fazer permanecer na presença do Senhor Jesus. Buscando a Ele, indo de encontro a Ele, porque o vento não fez Pedro parar. O vento, a água não fez Pedro ficar estático dentro do barco. E Jesus está dizendo para você: esse vento não te para, esse mar não te trava. Você vai passar sobre o vento, você vai passar sobre o mar, porque é isso que acontece nesta palavra. Louvado seja Deus. E aqui a gente vê uma experiência que ninguém viveu, ninguém conseguiu viver no barco, porque Pedro foi o único que disse: se é o Senhor, então eu quero ir com o Senhor aí. Louvado seja Deus. E Deus precisa de homens e mulheres corajosos que falam: eu estou nesse vento, mas eu sei que Cristo está comigo e eu vou caminhar. E Ele caminhou. Então Deus neste dia está dizendo para você: continue caminhando mesmo sobre o mar, continue caminhando mesmo sobre o vento açoito forte sobre você, porque eu sou contigo, eu te ajudo, não tem mais. E foi assim que aconteceu. Louvado seja Deus. Porque o vento era assim, olha, a força do vento trazia muito medo. Só que teve uma altura aqui que Pedro olhou para o vento, olhou para o mar, esqueceu de olhar para Jesus. E aí foi onde ele começou a se afundar. Então Jesus está dizendo para você: não olhe para o vento, não olhe para a água, olhe para mim. Porque quem continua olhando para mim não cai, não perece, não morre antes da hora. Mas aqueles que olham para o vento, que olham para a situação, que olham para o cenário, não tem condição de sobreviver e vai afundar. E eu não quero que você afunde, eu quero que você ande sobre o mar, eu quero que você ande contra esse vento, porque eu vou te ajudar.
Louvado seja Deus. E Jesus, vendo ali que ele estava todo cheio de temor, né? E começa a afundar por causa da falta de fé, porque quando nós olhamos para o vento, nós olhamos para a água, a nossa fé, ó, vai. Mas quando a gente olha para Jesus, a gente vê que nele há fortaleza, nele há resistência, nele a nossa fé aumenta, nele a nossa esperança aumenta, nele nós temos experiência, porque foi isso que Pedro viveu, uma experiência que se ele continuasse olhando para o Mestre, ele teria ido ao encontro e atravessado aquele mar. Louvado seja Deus. E aí Jesus fala para ele, homem de pequena fé, por que é que duvidais? O Senhor nesta manhã está dizendo, não duvide do meu poder sobre a tua vida, do meu poder sobre a tua casa, do meu poder sobre o seu ministério, do meu poder sobre a sua história, sobre aquilo que eu projetei, aquilo que eu escrevi. Aleluia, porque havia sobre esses homens uma palavra profética de que eles não seriam mais pescadores de peixe, mas pescadores de homem. Eu não sei qual é a palavra profética que está sobre a sua vida, sobre a sua história, sobre a sua casa, mas o Senhor nesta manhã está dizendo, o que eu falei vai se cumprir. Apenas olhe para mim, apenas fique na minha presença. Louvado seja Deus. E o vento cessou, e ele está dizendo, esse vento vai passar, esse vento vai ceder, porque maior sou eu do que esse vento que está na sua vida, do que essa situação que se levantou na sua vida. E você ainda vai me adorar e glorificar o meu nome quando tudo isso passar. Amém? Amados irmãos, não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar essa palavra.